treinador e qualquer profissional tem que se adaptar ao que o mercado diz para ele. E, nesse momento, as melhores oportunidades em termos de ambição dos clubes para o Dorival Júnior representam, num primeiro momento, essa questão de um bombeiro, né? Uma questão emergencial. E por isso o contrato é de 6 meses. Né? Para mim está muito claro que na cabeça da diretoria do Flamengo, o técnico para comandar esse grandioso projeto esportivo é um técnico de outra prateleira que não a do Dorival. Tá. Então a leitura que eu faço é que eles apostam no Dorival pela imediata adaptação, diferentemente do técnico estrangeiro, pelo enorme conhecimento que ele tem do elenco. Como eu falei, o Gabriel adora o Dorival, o Thiago Maia adora o Dorival, Gustavo Henrique adora o Dorival, ele treinou jogadores como o William Arão, como o Everton Ribeiro, como o Vitinho, do próprio Flamengo, ele treinou o Santos, goleiro do Atlético Paranaense lá no Furacão. Então ele conhece, acho que exceção feita ao problema que ele teve com o Diego Alves. Ele também conhece. Ele conhece e o Dorival é um cara inteligente para lidar com as situações. Então tende a ser algo mais tranquilo, algo mais simples, algo mais rápido. E aí imagino eu que a partir da próxima temporada a diretoria volte a olhar para a reformulação, porque esse momento, a queda do Paulo e a chegada do Dorival, para mim, é uma vitória dos atletas. Não que os atletas quisessem derrubar o Paulo, mas como o André falou, uma das missões do Paulo, além de fazer um trabalho de campo e fazer o Flamengo voltar a vencer, era cuidar dessa reformulação do elenco de alguma forma. E houve uma resistência. A gente viu, foram vários momentos que saiu faísca entre o Paulo e os jogadores. E aí quem ganhou a queda de braço? Os jogadores, né? E o que a diretoria fez? Contrata um técnico que os jogadores conhecem muito bem. Então, de novo, não que os jogadores quisessem derrubar o Paulo, mas na narrativa do que era para ser o 22 do Flamengo, quem ganhou a queda de braço foi os jogadores. A escolha do Dorival representa uma vitória para os jogadores. Só é importante o Dorival saber que ele está lidando com uma diretoria que é capaz de demitir técnico às 3 horas da manhã, como foi feito com o Rogério, e é capaz de acertar o contrato com ele enquanto o outro estava treino. Ele tem que saber muito bem onde ele está pisando. Tá certo, eu só não consigo saber por que você fala que acha que os jogadores não queriam derrubar o Paulo. Porque acho que não foi deliberado. Para mim, sim. Para mim foi bem deliberado. Para mim, sim, na minha opinião. Respeito a tua, mas assim, acho que eles deixaram muito claro isso para todo mundo, inclusive para o Paulo Souza. Deixa eu mostrar uma tela também do que falou o presidente do Ceará, depois que o Dorival rescindiu com o Ceará e fechou com o Flamengo, o Robson de Castro. Eu só espero que quando demitir um treinador com 3 meses de trabalho por não ver um bom resultado, eu não seja criticado. O Flamengo não procurou o Ceará, foi direto no Dorival. Não havia muito como tentar convencer ele a ficar. Entrevista ao nosso site, o espn.com.br. Kifuri, o Dorival erra ao sair do Ceará e ir para o Flamengo? Então, aí tem 3 coisas, né? Quem, como eu, insiste em sequência de ideias, suporte ao trabalho, mais tempo, mais paciência, menos fato novo e mais investimento naquilo que é o processo de montagem de equipes e critica dirigentes, a classe amadora de dirigentes no futebol brasileiro, submissa ao combo arquibancada / redes sociais / parte da mídia que vive dizendo tem que mandar embora, não dá mais, tem que mandar embora, não dá mais. A submissa classe dirigente do futebol brasileiro, quando interrompe trabalhos do nada, após 3 jogos no campeonato estadual ou após 100 dias, como já aconteceu no Flamengo algumas vezes, e faz críticas, ou seja, quem não concorda com esse tipo de decisão, também não pode concordar com treinadores que abandonam trabalhos. Entre outros motivos, porque isso é menos comum. E uma coisa errada não pode justificar a outra. Quando um técnico, e eu não estou falando agora especificamente do Dorival Júnior, que é uma ótima pessoa, todo mundo que o conhece gosta dele, inclusive eu. Mas quando um técnico assume um trabalho, ele não está sendo contratado para trabalhar num escritório das 9 às 5, nada contra o 9 às 5, hein? Sim. Embora não exista mais no mundo de hoje, mas eu estou falando em relação a um determinado ambiente, a uma área de atuação. Um técnico de futebol é líder de uma ideia, é líder de um projeto. Eu estou sendo romântico aqui, eu tenho certeza disso. Talvez, não ingênuo, mas pensando que o mundo do futebol é de um jeito, nós trabalhamos com isso, nós sabemos como funciona. Eu estou pintando um quadro que eu acho que é o melhor quadro na semana que vem. Não estou dizendo que o Ceará fez isso agora.
né? Eu estou dizendo que faria se fosse necessário. Na cadeia alimentar, iria buscar alguém, talvez na Série B, talvez um profissional jovem, que veria o Ceará como um passo à frente na carreira, não só no aspecto profissional, como no aspecto financeiro também. Porque é assim, né? Os cachorros, eles vão mudando de tamanho no futebol. E funciona desse jeito, sempre foi. Mas ele vai ser criticado, sim, se ele mandar um treinador embora depois de 3 meses. Por nós aqui. Porque um erro não justifica outro. Sim. Não é porque um treinador deixou um trabalho antes do meio da temporada que o clube está liberado para fazer isso com os próximos profissionais. Então, está errado aqui, está errado ali. Então, do ponto de vista do que é o futebol, a selva, todo mundo é capaz de pensar um pouco e dizer, você faria o mesmo. Eu gostaria de acreditar que há pessoas que não fariam. Esse é o ponto. Como aconteceu, né? As informações... eu já vou explicar por que eu discordo do presidente do Ceará, mas as informações de bastidores, o que a gente ouviu é que o Paulo Pesolano, técnico do Cruzeiro, foi procurado, e o Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, foi procurado. E os dois não toparam... Disseram, antes do Dorival. Mas eu não condeno o Dorival, não. Eu não acho que o Dorival está errado, não. Eu discordo do presidente do Ceará porque eu acho que são questões diferentes. Porque uma coisa e geralmente a nossa crítica é nesse sentido, quando um clube, num estágio inicial do trabalho, cede a pressões e não espera o trabalho acontecer e por isso demite o técnico. Demite o técnico por um motivo equivocado. Outra coisa é um profissional que recebe uma proposta de emprego bastante superior e faz a troca. São motivos diferentes, né? O motivo que leva um clube a demitir um técnico de maneira precoce é diferente do motivo que leva um técnico a romper, no caso do Dorival, evidentemente, a romper esse contrato para ir para outro lugar. Então, acho que são questões diferentes. Então, eu entendo a frustração do presidente Robinson, mas entendo completamente o que fez o Dorival Júnior, o movimento que fez o Dorival. Acho que por uma questão de decoro, o Flamengo poderia ter procurado o Ceará, mas a gente sabe que nem sempre as coisas assim funcionam. Informação importante, inicialmente dada pelo jornalista Mário Kempis, sugestivo nome, uma grande figura, jornalista lá de Fortaleza, e confirmada pela nossa equipe de apuração, o Ceará está conversando com o Silvinho. O Ceará procurou e tem conversas avançadas com o Silvinho. Então, o Silvinho pode ser o novo treinador do Ceará. O André Kfouri, pensando também no Dorival, no lado do Dorival, ele poderia também imaginar que para a carreira dele, conquistar um título com o Flamengo é algo muito mais fácil do que conquistar com o Ceará, e isso pode ter levado ele aí ao Flamengo? É claro que na hora que ele analisa a proposta e a maneira como o seu ano de 2022 muda imediatamente, caso ele aceite, como aceitou, é claro, né? Ele vai ganhar mais, ele vai estar muito mais próximo de conquistas e não são conquistas nas quais ele pensava quando era técnico do Ceará. E quando eu falo conquistas, no caso do Ceará, eu não estou falando necessariamente de título do Campeonato Brasileiro ou da Copa Sul-Americana, que é o que ele estava disputando, o que há no calendário. Eu estou falando de um time que ainda deve ser enxergado como candidato a tudo que existe aí na América do Sul. Sim. E com boas possibilidades, até no Campeonato Brasileiro, que está numa classificação, digamos assim, achatada, acho que essa é a palavra correta, o Flamengo tem condições de buscar. Ficou um pouco para trás, são pontos desperdiçados, mas dá para buscar. Em relação às Copas, Dorival olha e fala, por que não? Teve um ponto, e que eu discordei muito, mas eu quero a tua opinião, Zupac, que eu ouvi hoje pessoas falando sobre o Dorival ser ingrato com o Ceará. Ingrato porque estava fora do futebol, volta para o futebol, está lá no Ceará e deveria estar no Ceará também por gratidão. Como se ele estivesse fazendo um favor para o Ceará, o que não é verdade também, né? E nem o Ceará fazendo um favor para o Dorival. Estava trabalhando. Exatamente. Queria que você falasse sobre isso. Existe algum ponto de ingratidão do Dorival? Não, assim, o sentimento de traição por parte da torcida do Vozão, por parte da diretoria, eventualmente por parte do grupo de jogadores, de novo, isso é muito compreensível. Mas é o mercado, é o mercado, né? O Dorival se destacou no Ceará num curto prazo, abriu-se uma brecha num clube importante como o Flamengo, ele recebeu uma proposta superior de trabalho, a multa contratual foi paga, então eu acho que isso é tudo dentro do acordo, né? Assim como foi no ano passado, por exemplo, quando o Mancini trocou o América pelo Grêmio. Sim. E se deu mal, caiu com o Grêmio, né? Ganhou um belo dinheiro, mas caiu com o Grêmio e voltou para o América, né? E faz um trabalho aceitável, um bom trabalho no América, e assim então eu não acho que é uma questão de gratidão, eu acho que seria uma questão de
ingratidão se ele tivesse sido de alguma forma sacana, descumprido alguma coisa, feito algo pelas costas, e não foi isso que aconteceu. Ele recebeu uma proposta superior de trabalho e aceitou a proposta superior de trabalho. Eu acho que essa é a lei do mercado.